Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, carta do apóstolo Tiago. É uma carta bastante conhecida. Tiago está lá no final da Bíblia, para quem não sabe onde está Tiago, né? Tiago está antes de Pedro, depois de Hebreus. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem, um pregador dizendo que essa pandemia está dando um recado para muita gente que não sabe nem o que é Hebreus. Muito. Onde está Tiago na Bíblia, pastor Henrique? É sério esse negócio, não é? A gente fica preocupado com essa situação. Crente, irmão, precisa conhecer um pouco da palavra, precisa conhecer a Bíblia, não é? É a Bíblia que nos orienta, que nos capacita, que nos instrui. Eu não consigo entender igreja que o povo não vem no culto de doutrina. Eu fico assim bastante preocupado, né? Pastor, mas a gente trabalha. Eu entendo que a gente trabalha, mas vamos tentar tirar um tempo para meditar na palavra. A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 105, se eu não me engano: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus porque você tem a palavra do Senhor na sua vida. Você aí, internauta, pode, porque tem a sua disposição. Então, não da palavra de Deus. Amém? Tiago capítulo 5, nós vamos meditar nesse texto, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para apenas 2 versículos da palavra de Deus, que é o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Tiago capítulo 5, versículo de número 10 e versículo de número 11. Quero trazer uma palavra hoje a respeito do sofrimento. Como nós devemos nos comportar em meio ao sofrimento. Uma vez que o sofrimento é inerente ao ser humano. O ser humano já nasce sofrendo e morre sofrendo. Só vai ter descanso na eternidade. Então, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos hoje a respeito do sofrimento. Como nós podemos nos comportar quando o sofrimento chega perto de nós. E aí eu vou usar uma frase do pastor Joinville, né? Quem aqui está passando por uma situação difícil, diga amém. Aí pouca gente diz amém, alguns dizem amém. Quem não está passando por nenhum problema difícil aqui, diga glória a Deus. Ai, tem muita gente, então espera aí que vai chegar o seu dia. Calma, né, pastor Henrique? Vai chegar, né? O dia mau chega na vida de todo mundo. Não é porque você é crente que você está imune. Bom, eu já estou começando a pregar, né? Não é assim. Vamos lá. Vamos ler a palavra, né? Senão eu já me empolgo, aí eu já quero, né? Tiago capítulo 5, versículo de número 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que... Cadê os irmãos? Sofreram. Eis que temos por bem-aventurados os que... Sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Por que o Senhor deu fim na história de Jó, da forma que Deus deu? Porque a Bíblia diz que lá no final, no capítulo 42, diz que o que aconteceu com Jó? Que o Senhor
deu a ele tudo em dobro. Não é isso, pastor Álvaro? É isso que Deus fez para Jó? É isso, irmãos? Por que Deus fez isso? Porque o Senhor é muito, eu gosto dessa expressão muito. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém, meus irmãos? Eu quero meditar um pouquinho sobre isso para os irmãos. Quando a gente olha para essa passagem e para aquilo que nós às vezes passamos, e nós estamos agora no momento, eu não sei os irmãos, mas tem dia, irmãos, que eu acordo, parece que o coração está assim, ó, chacoalhando. Tem dia que eu acordo que eu estou bem tranquilaço. Ah, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus vai dar vitória. Mas tem dia que você fala, ai Jesus. ou com os irmãos é diferente? Com os irmãos acontece isso também? Amém. Então bem-vindo ao mundo dos vivos. Glória a Deus. Não é? Vamos passar por tribulação. Agora, a única coisa que nós não podemos é esquecer de que nós temos um Redentor que vive. Vou falar novamente. Nós temos um Redentor que vive, que conhece a nossa necessidade, que conhece a nossa aflição, que conhece a nossa angústia, aleluia, que conhece tudo da nossa vida. Salmo 139, eu gosto desse salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Oh, que coisa boa é saber que Deus nos conhece, conhece a nossa estrutura, e a Bíblia diz que Ele lembra que nós somos pó, né? E aí Ele diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conhece. Verso 2: Tu sabes o meu assentar, Tu sabes o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, cerca o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Eu queria que você levantasse a tua mão aí, querido, e desse glória a Deus por isso, porque Ele conhece a tua vida, Ele conhece tudo da tua vida. Meu Deus! Aleluia! Maravilha. Aleluia! É o Deus que nós servimos. Não obstante, Jesus disse lá no livro de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem bom ânimo. João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, nós às vezes ficamos turbados, mas nós precisamos entender uma coisa: precisamos descansar naquele que está conosco. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu queria que você levantasse a tua mão e desse glória a Deus gostoso aí. Você que está na tua casa aí, dá um glória a Deus gostoso, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então, quando vier a luta, quando vier a prova, se você puder adotar, anote aí. O que você tem que fazer quando vier a luta? Primeiro, faça um autoexame. Acho interessante isso, por quê? Às vezes, você passa por situações, passa por angústia, passa por
determinadas tribulações, e você acaba se entregando. E não é essa a receita de Deus para a nossa vida. A gente precisa refletir, analisar, observar. Porque quando você para refletir, ou para fazer uma análise daquilo que você está passando, você consegue resolver muitas situações, porque você parou para pensar. Então a primeira coisa que você tem que fazer, faça uma análise, para que você possa resolver o problema. Todo problema precisa ser resolvido, e não precisa você se entregar diante do problema. Então a primeira coisa, faça uma reflexão daquilo que você pode fazer. Deus te deixou condições para que o problema que você esteja passando, você consiga solucionar. Quando a gente olha para a história de Gideão estava com um problema. Pastor Henrique, qual era o problema de Gideão, irmãos? Ele malhava o trigo, e o que fazia? Rapava. Aí um dia falou assim: peraí, esse negócio não está certo não. Ele refletiu, analisou as circunstâncias. O que ele fez? Ao invés dele ficar malhando o trigo no lugar que normalmente se malhava, o que ele fez? Ele foi para o lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Mas ele encontrou a solução do problema dele. Então isso é muito importante. Quando você tiver com um problema, respira, analise, faça uma reflexão, e através dessa reflexão você pode ter alguma vitória. Amém, meus irmãos? Mas tem uma outra coisa que você precisa entender. Nessa reflexão, nesse autoexame que você vai fazer, pode ser que você não encontre a solução do problema. O problema está difícil, eu vou ter que ir atrás de alguém para me ajudar. Não vai ter jeito, eu preciso estar. E aí, o que vai acontecer com isso? Com isso, você vai amenizar o impacto do problema sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Através dessas análises de se você pode resolver, se você não pode resolver, você vai chegar a algumas conclusões. Existem problemas na nossa vida que são problemas naturais. Por exemplo, eu estou com diabetes, um exemplo. Eu tenho diabetes, um exemplo. São problemas da vida. Às vezes por falta de cuidado. Mas eu tenho, por exemplo, eu atendo uma paciente, ela tem 23 anos. Com 17 anos ela teve uma crise de diabetes, ela não sabia. Ela tinha diabetes tipo 2. Com 17 anos. Foi porque ela alimentava mal? Foi porque ela comia muito doce? Foi porque ela não se cuidava? Não foi por causa disso. Existe na nossa vida as leis naturais da vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 2, o sábio Salomão, ele diz uma coisa muito importante para nós. Veja bem o que ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro.
Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura e como ao que teme o juramento. Ou seja, tem coisa na nossa vida que não vai mudar. Eu acho interessante, alguns irmãos acham que porque é crente, ele não fica doente, ele não passa por situação, por problema, por dificuldade. Não, você não está imune aos problemas. Então qual a diferença? A diferença é que você tem Jesus para andar e caminhar com você. Salmo 23, verso 6, 5 e 6. Ainda que eu andasse pelo vale, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A diferença nossa, Henrique, é essa: nós temos a presença de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você vai nessa análise, as leis da vida, os problemas podem vir, mas talvez nessa análise você vai entender que muitos problemas que nós passamos é pela falta de sabedoria. Sabe aquelas burradas que a gente faz na vida? Meu Deus, oh Jesus amado. Quem aqui já fez alguma na vida aqui? Eu não vou nem perguntar. De vez em quando você passa assim, fala: meu Deus, como que eu... Quando você passa, quando você depois, você vai pensando, pastor Henrique, o que eu fiz? Que tragédia que eu fiz, que coisa que eu fiz, não era para fazer isso. Verdade, Jesus, meu Pai. Às vezes os problemas que você passa não é porque é Deus, não, é por causa das coisas erradas que você fez na vida. Você não teve sabedoria para solucionar o problema, você não teve sabedoria para entrar e para sair. Porque a palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Ele dá sabedoria para você. Amém, meus irmãos? Então, às vezes as leis da vida, no natural, tem problema, porque por causa das leis da vida, tem problema porque falta de sabedoria. Mas tem uma outra coisa também, que eu acho interessante a gente pensar um pouquinho. Muitas vezes, nós temos problemas na nossa vida, porque quebramos princípios naturais e princípios espirituais. Você quer ver? Muitas vezes nós quebramos princípios. Por exemplo, o filho honrar o pai e a mãe, sim ou não? Que é o primeiro mandamento com promessa, sim ou não? Que diz que quem honra pai e mãe tem vida longa, sim ou não? Você quebra esse princípio, acontece problema. Mas não tem só o princípio para filho, tem princípio para pai também. A Bíblia diz: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aí você não acredita no seu filho, você não profetiza a bênção na vida do seu filho, você roga inclusive maldição, você joga a praga do filho. Tem pai que faz isso, pastor, mas dentro da igreja, irmão, vocês não têm ideia. Vão quebrando princípios. Por exemplo, nós temos princípios diferenciados do mundo, de comportamento, sim ou não? E a gente vai quebrando o princípio, vai quebrando, e aí você também em casa aí, receba aí, vai quebrando o princípio. Aí tem um ditado aí fora, tem um ditado muito interessante, que diz assim, que Deus é muito justo. Quem acredita nessa frase, que Deus é justo? Ele te dá a liberdade para você plantar o que você quiser, mas tem um detalhe:
Ele vai te dar a sentença de colher o que você plantou. E aí? E o princípio? Princípio da obediência da palavra de Deus. Princípio de permanecer santo na presença de Deus. Princípio de honrar a Deus sobre todas as coisas. Princípio de amar o seu próximo como a ti mesmo. Princípio de respeitar liderança na igreja. Princípio de a liderança honrar os membros da. Porque às vezes a gente pensa que a coisa é só daí para cá, mas também daqui para lá também tem que ter princípio. Eu tenho que tratar bem as minhas ovelhas. Eu tenho que aprender a cuidar das minhas ovelhas, para que eu tenha lã. Porque se eu maltratar a ovelha não produz lã. Olha aí. E a gente vê muitas situações acontecendo que é só Jesus para dar vitória. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Então a primeira coisa, faça um autoexame. Vamos lá, vamos repetir. Quando você passar por um problema, faça um analise a coisa, veja se você não está, se o problema é no natural da lei da vida, não é? Por exemplo, está com uma diabetes, deu uma trombose na perna, tem que fazer? Cortar a perna. São naturais, coisa natural da vida, não é? Veja se não está faltando sabedoria. Veja se você não quebrou princípios. Abra sua Bíblia, livro de Tessalonicenses. Eu quero voltar para essa questão de princípios. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu queria que você... Vamos ler todos juntos? Capítulo de número 4, versículo de número 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Isso é um princípio, tá, irmãos? Olha que coisa interessante. Deus está ensinando nós aqui nesta noite. E você que está em casa, Deus está te ensinando também. Vamos, 1, 2, 3. E procureis quieto. Tem gente que fala porque nem uma matraca. Fala pelos cotovelos. A Bíblia diz para você viver o quê? Quieto. Continuando. E tratar dos vossos próprios e com as vossas próprias, como já vô-lo temos. 12. Olha o versículo 12. Para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Isso é princípio. Meu Deus, é forte. Volta o 11 aí, por favor, irmão. Irmão, tem gente que trata do negócio de qualquer jeito, né? Eu conheço um rapaz, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo não. Mas eu conheço um rapaz que ele tem tudo para ser próspero, mas hoje eu conversando com ele, já está passando por um perrengue, porque não consegue administrar o seu próprio negócio. Ele consegue, ele trabalha todo desorganizado. Eu cheguei no escritório dele hoje, uma bagunça, uma desorganização. Eu olhei assim e falei, eu conheço ele há muito tempo. A gente precisa entender o seguinte, irmãos: aquilo que vem na nossa mão, vamos fazer com cuidado. Eu sou chato, eu já falei isso, né? Eu sou um pastor chato, porque eu gosto da coisa direitinho, gosto da coisa bem feita, ainda que eu não sei fazer, mas eu gosto de quem faz bem feito. É zelo.
É o princípio da gente, da mordomia cristã, né? Por exemplo, o Wesley toca o teclado. Irmão, ele tem que entender que ele tem que ter um ouvido aguçado, afinado, pedir para Deus, Deus me dá um ouvido aguçado, que a hora que a Thalia dá uma nota, ele já sabe qual é a nota. O Edson, os irmãos conhecem o Edson, que já congregou, me parece que aqui, no Almanara, que é pastor lá no Jardim Recanto. Irmão, eu começo a cantar, ele já tem a nota certinha, tem um ouvido que é uma beleza. Mas por quê? Existe treinamento, existe dedicação. Tem que dedicar, irmão. Tudo que você vai fazer, seja para a obra de Deus, ou melhor, seja para a obra de Deus, seja para os seus negócios, com dedicação. Isso serve para os irmãos empresários, não é? Porque tem irmão que é empresário que ele acha que ele não precisa mais de ninguém. Aí ele não trata bem o cliente, não trata bem aquele lá no seu comércio, que vai lá na sua empresa. Deus manda. Irmão, Deus manda um, Deus manda dois. Aí você não trata bem, Deus fala assim, não vou mandar mais não. Não é? Enfim, em todas as áreas nós precisamos fazer a coisa direito. Amém, meus irmãos? Para não ter problema. Vamos lá. Segunda coisa. Quando você estiver passando um problema, então a primeira coisa, você precisa fazer cadê os irmãos? Foram embora? Autoexame. Segundo, quando você estiver passando por algum problema, você precisa verificar as suas possibilidades e o seu potencial. Vou repetir. Quando você estiver passando por um problema, verifique as suas possibilidades e o seu potencial. Por que isso? Porque é muito interessante, porque as pessoas quando estão com problema, o que ela faz? É que está sendo filmado, então não posso ficar me movimentando muito. Mas eu gosto de fazer um teatrinho de vez em quando na igreja. Sabe? Vem o problema, o que ela faz? Ô vida, ô céu, misericórdia, ô Jesus, tem compaixão de mim, Senhor. Me ajuda. Oh, Jesus. Não. De jeito nenhum. Tem possibilidades. Nesse problema que você está passando, tem possibilidades de vitória. Vou repetir novamente. Tem possibilidade de vitória na tua vida. A dificuldade que você está passando não é correr no deserto. Não, é para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, Mateus capítulo 9, né? Ela olhou assim, só tem um jeito de eu conseguir a minha bênção. Já gastei tudo, estou pobre, não tem mais jeito, não tem mais condições, não tem mais jeito, mas tem um jeito. Ela olhou o quê? A possibilidade. Será que se eu for aos pés de Jesus, pastor Henrique, se nós formos aos pés de Jesus, tocar nas orlas de Jesus, tem possibilidade de vitória? Tem. Então eu vou para lá. É lá que eu vou. É lá que eu quero ir. Olhou, não tinha muitas condições, não tinha muita força, mas ela usou toda a sua energia para ir aos pés de Jesus. Não ficou parada, pastor Álvaro. Não. Irmão, em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite, na tua vida, uma bênção de movimentação, uma bênção de agitação. Saia desse marasmo em nome de Jesus. Deus tem vitória para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus tem vitória para a sua vida. Eu já disse aqui sobre Gideão. Você imaginou, pastor Henrique, pastor Jorge, você imaginou se Gideão ficar assim: oh meu Deus, os midianitas, vai, só, oh meu Deus, os midianitas tá vindo ali, olha lá, tá vindo lá, pegar meu trigo, oh meu Deus. Tem gente que é assim, irmão, tem gente que é assim. Não, em nome de Jesus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Receba poder, receba poder. Irmãos, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Se você estiver dando glória a Deus aí, você vai também receber. Quando você olha para a possibilidade, quando você olha para o seu potencial, você que o problema que você está passando, na verdade, você se estrutura para passar por ele. Sabe, pastor Henrique, eu fico pensando, quantas dificuldades o senhor já passou? Eu conheci alguma história do senhor ontem, pastor Henrique, que eu fiquei assim, bastante feliz. Pastor Henrique já foi o dirigente lá do Vila Acre, não é isso, pastor? E quando eu trabalho lá da Vila Acre, o pastor Henrique enchia a perua lá de criança, não é isso? Eu fiquei sabendo ontem, pastor. E o senhor teve 2 peruas roubadas. 4, o irmão me contou a história errada. 4 peruas roubadas. Pastor Henrique, se fosse outra pessoa, não vou fazer mais a obra de Deus. Não. Ai, irmão, pelo contrário, o pastor Henrique chega aqui, grande é o Senhor. É diferente, irmãos. A coisa fica gostosa, a coisa anda. Você olha para a possibilidade e você se estrutura para passar pelo problema. Como Jó. Eu acho interessante Jó. Mas vamos para Filipenses. Eu queria que você voltasse um pouquinho para Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Eu quero ler com os irmãos esse texto que eu acho bastante interessante. Deus está falando conosco nesta noite. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, querido. Se você puder glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, pode glorificar. Noite de vitória, pastor, mas não é coisa de doutrina. E doutrina Deus não fala também não? Também doutrina Deus não fortalece não? Esse negócio de achar que doutrina é só pancada, Deus está dando pancada, mas está dando também o óleo para te dar vitória. Olha, vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Só um minutinho aí. Sabe o que Paulo está dizendo? É o seguinte: eu sei ter problema e também sei não ter problema. Eu sei passar por angústia, mas sei também ser consolado. Pastor Álvaro? Eu sei sofrer, mas sei também triunfar. Eu sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Ou seja, como a não ter problema e como a ter problema, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Isso é o nosso Deus. Verso 13.
Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso o que, irmãos? Todas as coisas. Pode o que, irmão? Todas as coisas. Posso o quê? Todas as coisas. Inclusive passar por tribulação. Porque a gente só todas as coisas, pastor Jorge, a gente fala isso, todas as coisas, só coisa boa, não é? Não é verdade, irmão? Não, irmão, a gente vai chorar. Talvez você vai chegar em casa hoje, talvez você vai amanhecer amanhã, o coração vai chorar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o choro, o Senhor enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Oh, maravilha, aleluia! Ele estará com você, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Amém, meus irmãos? Quando você olha para a possibilidade, você então se estrutura para passar pelo problema. Só que tem certas coisas que não dá para você negar. Tem uma coisa que eu acho interessante na nossa vida, que alguns irmãos, eles têm uma mania. Aqui, graças a Deus, eu acho que não tem disso. Mas tem alguns irmãos que eles têm uma mania de só vitória. Só vitória. Tudo só vitória. O camarada está quase morrendo. Só vitória. Não. Você precisa aceitar que existe coisa boa e que existe coisa ruim. Mas pastor, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Nós lemos aqui em Tiago que nós precisamos aprender com Jó, não é isso? Que nós aprendemos com Jó. Então vamos lá para o livro de Jó. Eu só vou ler um versículo no livro de Jó para a gente ver. Jó capítulo 2, versículo de número 10. Vamos lá. Jó capítulo 2, versículo de número 10. Vamos lá. Bom, a história vocês conhecem, né? Jó recebe a notícia das tragédias que lhe acometeram. E aí a mulher de Jó fala assim: você está doida, Jó? Você está doido, Jó? Você precisa amaldiçoar esse Deus e morrer. O problema está muito grande. Você não pode ficar assim, Jó. Não é assim. O que Jó faz? Jó fala: porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Levante a tua mão direita para o céu e repita comigo: Senhor, me ensina a aceitar o momento da tribulação na minha vida. Irmãos, a gente vem para a igreja, a gente só quer vitória, pastor Álvaro. E Deus tem vitória, obviamente. Mas aqui Jó está dando uma lição para nós. Qual é a lição? Que nós vamos receber o bem de Deus, mas devido a algumas consequências que a gente não sabe, as questões do mundo espiritual, vamos a ser acometidos de situações, de problemas, que vai ter dificuldade. Mas nós entendemos que Deus continua no controle de todas as coisas. Vou repetir: Deus continua no controle da tua vida, na vida da igreja. Ele é Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Graças a Deus. Terceira coisa: quando você estiver passando problema,
faça um autoexame. Segundo, verifique as suas possibilidades. Terceiro, não se isole. Se tem uma coisa que faz a gente caminhar para a derrota, é o isolamento. Nós estamos vendo aí o isolamento social, o distanciamento que nós estamos tendo que passar. O quanto é ruim esse negócio. É difícil. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, ou melhor, capítulo 4, desculpa. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, 10. É melhor ser dois do que... Cadê os irmãos? Já foi embora? É melhor serem dois do que... Porque tem o melhor paga do seu 10. Porque se um cair, o outro levanta. O seu companheiro. Mas ai do que estiver, ai do que estiver, pois caindo, não haverá outro para que o levante. Eu tinha um pastor. Ele falava que todo mundo precisa ter pelo menos 4 amigos. Pergunta para mim, por quê, pastor? Para carregar o seu caixão para a sepultura. Porque tem gente, irmão, que é tão ruim na vida que ele não consegue ser amigo de ninguém. Essa semana eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção. Uma pessoa que estava no asilo e morreu, e nem a família foi levar ele para o cemitério. Eu fico assim pensando, pastor Henrique, como é que pode, o que esse homem, o que essa pessoa plantou na vida, para que ninguém, nem na hora da sua morte, fosse fazer o seu enterro. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, sem medo de errar, sem medo de errar. O que você vai ser daqui a 5 anos, dentre as muitas outras coisas, uma das coisas mais importantes é com quem você se relaciona. Nós estamos entrando num momento muito sério na economia do nosso país. Pessoas que têm rede de amizades, com certeza não passarão necessidades. Deus está te orientando nesta noite, para que você não se isole quando você tiver com um problema. Fale, converse com pessoas, procure amigos. E amigo não é esse que você só pega no WhatsApp e olha e fala as coisas. Não, não. Amigos que conheçam você, sabe da sua necessidade, que sabe quem é você, sabe das suas fragilidades. E peça para Deus te dar amigos leais, porque tem gente que não é amigo, mas nem da onça. Agir, fala uma coisa para a amiga, aí a amiga fala tem outra amiga, e a outra amiga tem outra amiga, daqui a pouco todo mundo está sabendo do problema da Gi, menos quem pode resolver. Nós precisamos entender amizades. E não são amizades virtuais.
Amizades virtuais, irmãos, ixi, a gente tem de monte. Eu tenho 5.000 e quase 5.000 amigos no Face, quase 900 seguidores no... que benção. Nada, irmão. Você quer ver quem são os seus amigos de verdade? Conte a benção. Conte que Deus te deu. Conte o que Deus fez na sua vida. Agora, você quer ver quem são amigos de verdade? Conte. Meu pai morreu. 200, 300, meus sentimentos. Que de sentimento não tem nada. Vamos olhar. Eu fiz um teste a semana passada, Vanier. Eu postei no Face da igreja a vitória do irmão lá do Parque Tietê. Pastor, esqueci o nome dele. E o Delbrando? Vanderlan, pastor Vanderlan. Ficou 25 dias na UTI, lá no Hospital Emílio Ribas. Vai, não vai? E Deus abençoou, acho que já está em casa já, tal. Aí eu postei. Irmão, se eu tivesse falado que alguém tinha morrido, nossa, meu Deus, era muito comentário. Tanto chorinho, os bonequinhos do chorinho. Como eu falei que o irmão estava em casa, que Deus tinha dado vitória, uma meia dúzia só. Eu tinha um pastor que dizia: olha, que a gente tem é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. Então, cuidado com as suas amizades. Não se isole diante do problema. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 18. E eu quero já partir para o encerramento. Provérbios capítulo 18, versículo de número 1. Olha que versículo que eu queria que você, por favor, grife aí na sua Bíblia esse versículo, que eu acho que é interessante. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele insurge contra a sabedoria. Isolamento nunca é sinal de gente inteligente. Quem se isola fica contra a sabedoria. Agora que você quer ver a coisa pegar mesmo? 31, versículo 31 do capítulo 18. Vamos lá, para a gente encerrar essa parte aí, né? 31. Não tem? Desculpa, 24. Desculpa. Aí. O homem de muitos amigos deve mostrar-se. Cadê os irmãos? Foi embora? O homem de muitos amigos deve mostrar-se. Porque os homens que têm muito amigo, irmão, é uma benção. Mas se ele precisa também compartilhar também. Porque tem amigo que só quer vir a nós, né? Vosso reino, nada, né? Só quer, me abençoa aqui, irmã, me abençoa aqui, irmã. Irmã, você é minha amiga, me abençoa. Aí a hora que a irmã fala assim: amiga, eu estou precisando de você. Irmão, vamos falar com Jesus. Irmão, que negócio é esse, irmão? Presta atenção, né? Aí ele fala: mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Amém, irmãos? Amém, queridos? Bom, para a gente encerrar, vamos lá, vamos fazer uma repetição da mensagem. Quando você estiver passando por um problema, faça um alto. Quando você estiver passando por um problema, verifique as suas
possibilidades. Verifique as suas possibilidades. Quando você estiver passando por um problema, não se... Quarto, quando você estiver passando por um problema, não transfira responsabilidade. Meu Deus, é forte. Tem um versículo na Bíblia, está lá no livro de Tiago, está aqui em Tiago também, não me lembro onde está escrito, se vocês puderem me ajudar aí. Do que queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Eu acho lindo Neemias. Neemias, no capítulo 1, do versículo 5 ao 11, ele faz uma oração. Não precisa colocar não. E a oração dele é a seguinte: Senhor, eu e minha família pecamos. E ele estava lá no reino, no outro reino. Quando os irmãos dele levam a notícia, ele chora e ele fala: Senhor, eu e a minha família pecamos contra o Senhor. O povo está lá sofrendo, com as portas queimadas, tudo destruído, mas porque eu pequei. Nós pecamos. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa entender é isso: a gente gosta de transferir responsabilidade quando o problema vem para cima de nós. Não, assuma o BO, assuma o problema. Adão, está aqui, né? O Adão, veio o problema. Qual é o problema? Pecado. Chega a Deus e fala assim: e Adão, o que aconteceu? A mulher. Aí ele chega para a mulher: e aí, Eva, o que aconteceu? É a serpente. Aí a serpente não tinha para quem falar, assumiu o B.O. Ah, irmão, não pode. Existem problemas que você está passando, que eu passo, que você passa, por causa dos nossos erros. Pecado. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer o seguinte: você precisa se consertar diante dEle. Pastor, mas só tem crente aqui hoje. Ué, e nós não precisamos nos consertar diariamente diante de Deus? Oxe, precisamos se acertar, né? Quando a gente olha para Davi, olha, presta atenção, irmãos. Vocês conhecem a história de Davi, conhece? Quando Davi chega, o profeta Natan fala: Natan, ô Davi, é o seguinte, tinha um cara que tinha bastante ovelha, e aí chegou um viajante na casa dele, e pegou uma ovelhinha do vizinho, que só tinha uma ovelhinha, sabe, Davi, e matou a ovelhinha. Davi, sabe, porque Natan sabia, irmão, que se ele brincasse, ele morria. Aí sabe o que aconteceu? Davi não podia falar assim: ô Natan, olha o mulherão que estava lá, olha que mulherão lá, tomando banho lá, eu estou aqui, eu sou homem, não tem, ela que é culpada. Davi não fez isso não. O que Davi fez? Pequei contra o Senhor. Assuma a sua responsabilidade. Diante do problema que você está passando, faça esses exames, analise aquilo que nós estamos falando, e de repente Deus está aqui te trazendo, não é para te dar vitória, mas é para você se consertar diante dEle. Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me na tua presença. Não, irmão, você precisa entender que o pecado traz problemas sérios para a sua vida.
E se você não se conscientizar disso, você vai ter muita dificuldade para vencer os problemas da vida. Quinto lugar, para a gente encerrar: tenha paciência. Vai passar. Pensei que você ia dar um glória a Deus por isso. Tenha paciência. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. A vitória é garantida se você se colocar diante de Deus, se você se consertar diante de Deus, se você entregar a sua vida para Deus. Coloque a tua vida diante de Deus. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. E eu quero perguntar nesta noite, se há alguém que quer reconciliar com o Senhor, que quer dar um passo para Cristo, voltar para a casa do Senhor. Deus te trouxe aqui hoje para falar com você de uma forma toda especial. Existe problema na sua vida? Existe. Existem situações que só Deus sabe? Só existe. Mas tem uma coisa: o maior problema do ser humano chama-se pecado. O salário do pecado é a morte. Mas a maior solução para essa questão chamada pecado chama-se o sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu quero perguntar se há alguém no nosso meio que quer reconciliar. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Ele não te trouxe aqui nesta noite para te ir vazio. Não, Ele quer te abençoar. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você que está me assistindo aí na internet, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, reconciliar com o Senhor, olha, coloque aí o seu nome, nós vamos orar por você. Deus tem um projeto para a tua vida. Você ainda está vivo porque Ele ainda quer fazer algo de especial na sua vida. Louvado seja Deus. Se não tem, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te sustente a cada vez. Amém?